Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Com apoio do Supermercados Araújo, do Grupo Dalcá, do restaurante Fogão a Lenha, na rua principal do Jardim Tropical. Tá? Eu tenho o prazer de conversar agora com o pastor Carlos Barros. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, queridos. Prazer recebê-lo aqui no programa. Meu também. E também com o grande jogador de vôlei, acriano, que é destaque lá em São Paulo, o Dayan Barros. Seja bem-vindo, Dayan. Obrigado, prazer estar aqui. Bem-vindo, tá? Valeu. Bom, gente, o Carlos Barros é pastor há alguns anos, mas antes disso, ele se destacou nos Jogos da Primavera, ele foi campeão, passou por vários clubes da primeira divisão aqui, principal, jogou no meu time, no Independência, jogou no Rio Branco, começou no Juventus, né? Fez base no Juventus. Exatamente. Escolinha. Jogamos contra, eu era do Atlético, era zagueirão do Juventus. Era tão bom que era zagueiro, era meia, era volante. Naquele tempo, volante fazia coisa, muito mais coisa que hoje, né? Hoje, qualquer homem zarrão pode ser um volante, né? Exato. Naquele tempo tinha que jogar futebol, como ele sempre jogou, né, Carlos? Muito bom aquela época, né? Aliás, a Zona Aparente foi um celeiro, né, de craques. Muitos, né? muitos mesmo. Você... Adriano Lozada, muita gente boa. Querré, Marquinhos, que hoje é engenheiro lá do Carlinhos Lozada. Carlinhos Lozada. Eu sempre digo, com todo respeito, e olha que o Adriano Lozada chegou longe, né? Exato. Eu acho que foi um dos atletas que chegou mais longe ao lado do Arthur, né? Então oportunidades, né? Então a gente respeita isso, mas só que o Carlinhos jogava mais do que o Adriano. O tio dele jogava mais. Muito habilidoso. Aliás, o Adriano assinou agora mais um ano com o né? Atlético. Eu acho que o Atlético deu uma cartada legal, porque o Adriano, além de ser um artilheiro comprovado, né, experiente, ainda joga muito, né, Carlos? Joga sim, tem tudo aí para mostrar ainda um bom futebol. Não é à toa que ele passou por um clubes também. Exatamente, o Porto, Cruzeiro. Né? Não digo só na Europa, né? Aqui no Brasil também. Na Europa, dependendo de uma boa assessoria, o cara pode se destacar, mas aqui no Brasil primeiro tem que se destacar aqui, né? E ele conseguiu fazer isso, né? Foi um dos artilheiros do Cruzeiro, não foi da Copa Mercosul, uma boa participação, né? no Palmeiras, no Palmeiras, início, né? né? E depois na Portuguesa, na volta, né? Sempre jogando como titular, né? Exato. Merece respeito. Você também deu uma contribuição muito grande aqui no futebol acreano. Né? Graças a Deus, a gente teve uma boa participação e acredito que o nosso desenvolvimento, né? Principalmente no final da carreira, eu acho que contribuí mais ainda. Porque eu pude mostrar muita coisa, não só dentro de campo, mas fora de campo, mesmo com os companheiros. Então, eu acredito que tenha feito uma boa contribuição para o futebol criança. Rapidinho para a gente conversar com o Dayan. Você começou no Juventus, fez base lá, brilhou também em outros clubes, mas onde você acha que viveu o melhor momento da sua carreira? Por ter jogado muito tempo no Rio Branco, eu joguei 10 anos consecutivos no Rio Branco, depois tive mais 2 participações, 2 temporadas. Mas por atuar por mais tempo no Rio Branco, acho que o melhor tempo foi realmente no Rio Branco, onde a gente despontou para outros times fora do estado, né? E eu acredito que o Rio Branco também teve uma contribuição muito boa no meu desenvolvimento, né? Isso. Eu lembro que em 97 você era o líder da zaga tricolor, Independência foi para a final contra o Rio Branco, jogou melhor, dominou o jogo, infelizmente no finalzinho com o gol espírita, o juiz ajudando o Rio Branco, perdemos o campeonato. Realmente foi um ano muito bom também ali, porque a gente conhecia um pouco do futebol fora de estar no Rio Branco, né? Sempre jogando no Rio Branco e as condições precárias dos times, mas mesmo assim a gente conseguia desenvolver um bom futebol. Você se deu melhor como companheiro de zaga? Eu gosto de citar o Chicão. Chicão, né? O Chicão tem uma contribuição imensa no futebol criando. Teve outras duplas de zagas, né, que foram muito conhecidas aí, que estava o Chicão participando, né? Mas com o Chicão eu aprendi muito. Engraçado, o Chicão é um cara sempre humilde, né? Muito discreto, mas muito aplicado. Muita gente né? boa mesmo. Mas eu joguei com ele 6 anos consecutivos, como titular, nós dois. Nesse período vieram muitos zagueiros que acabavam tirando eu ou ele
Temporariamente, depois você voltava. No decorrer mesmo, antes às vezes de começar o campeonato, reassumiu. Voltava e assim, acabava saindo muito bem. Então, foi com o Chicão, assim, um êxito maior aqui como uma dupla de zaga, né? Vamos lá com o Dayan. Orgulho nosso lá em São Paulo. Dayan tem 19 anos. Isso. Tudo começou na ABB. 2007 ou 2008? Ou um pouquinho antes? 2007. Eu comecei na escolinha da ABB. Daí, logo comecei a treinar não só na escolinha, mas também na equipe da ABB com o professor Rego. E em 2008 veio a minha primeira convocação para a seleção acreana, infanto-juvenil na época. E aconteceu também de eu ir para o meu primeiro campeonato brasileiro de seleções. Em 2008, com 12 anos de idade, meu primeiro campeonato brasileiro. Uma experiência e tanto, né? São poucos jogadores que conseguem se destacar nessa idade. Né? Então, era uma dúvida, né? Se eu conseguiria corresponder tão novo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. No ano, nós ficamos em 3º lugar no Brasileiro. Foi um ano muito bom, mesmo sendo bem novo. Legal. Esqueci de apresentar no início, o Carlos é pai do Dayan. Dayan é filho do Carlos Barros. Muito bem, Dayan. E aí, a partir daí você sempre se tornou titular nas seleções, né? Subindo um pouco a categoria, mas você se manteve lá. Eu pude trabalhar com o professor Joneudes, né, que me ajudou bastante, me formou como jogador. E desde 2008 eu vinha com ele, então eu tive um amadurecimento muito rápido, eu digo assim. Sempre sendo mais novo, mas nem sempre sendo o menos experiente, sabe? Entendi. E foi uma trajetória muito grande e muito proveitosa pela seleção acreana. Ou seja, você estava sempre além do seu tempo. Isso. Né? Poderia jogar em uma categoria inferior, mas já tinha futebol, aliás, categoria para jogar. Isso. Meu primeiro campeonato adulto aqui foi em 2012. Eu ainda era infanto e já estava no adulto. Não é normal, né, Carlos, isso? O talento se sobressai, né? Assim, indiscutivelmente, o talento sempre está à frente. E vencendo os medos, os receios, né? Vai lá, aí tendo alguém para confiar nos treinadores que ele teve, o Rego, o Joneudes, sempre acreditaram muito, né? Chegando até eu a duvidar mesmo, conversando com ele, porque ele estava uma categoria já no adulto, né? Então o negócio é mais pesado, né? Com certeza. Ele disse assim para mim, vai lá ver o treino, aí tu me diz. Aí eu fui ver o treino lá sem avisar nada e disse, não, tá certo, tá certo. Dayan, além do pastor Carlos Barros, que é seu pai, evidentemente, quem mais foi mais importante para você na formação da tua carreira? Eu acredito que assim, a base familiar é sempre muito importante, né? Mas os meus técnicos mesmo, o professor Joneudes e o professor Rego, que desde novo me abraçaram, né, e me formaram não só como jogador, mas também como um atleta, né, como profissional, como que interfere também na minha vida pessoal, o que a gente aprende, disciplina. Então, acho que foram alicerces para mim. Perguntar para ti depois, o pastor Querendo pode falar também, até porque ele viveu um momento idêntico. Atualmente na tua carreira, por exemplo, você foi para o São Caetano em 2014, destacou-se em 2015, defendeu o Mogi das Cruzes e agora tem um contrato com o Botafogo do Rio de Janeiro. Isso. Você agora vai para a cidade maravilhosa, vai deixar São Paulo, mas continua no Sudeste, né? Bom, o que é mais importante para ti agora, Dani? A preparação física, aprimorar a técnica ou a cabeça, ou seja, focado naquilo que você, onde quer chegar? Então, as três coisas têm que estar caminhando juntas, né? Eu espero poder aproveitar bem essa oportunidade agora no Botafogo. Eu vou estar jogando uma Superliga B, que é um campeonato mais difícil, muito importante, adulto já. E me destacar, né? E conseguir abrir mais portas e manter a sequência da carreira bem. Você tem 19 anos, então o poeta Amazônia, Thiago de Mello, disse como precisa sonhar. Você continua sonhando com a Olimpíada, por exemplo? Então, a gente sempre fala sobre isso, a gente tem que
pensar alto sempre, né? Sonhando alto. Se você sonhar alto, o mínimo que você consegue é uma coisa bem alta também, né? Talvez não consiga uma Olimpíada, mas mantendo uma carreira sólida entre os grandes, uma Superliga, já é um grande passo. Olha, agora tudo bem, você tem 19 anos, mas quando você foi a São Paulo a primeira vez em 2014, você tinha pouco mais de 16 anos, não tinha 17 anos ainda. Como é que você conseguiu se adaptar bem longe da família, do pai, dos professores aqui que davam todo apoio, dos colegas, enfim, da cidade, e aí? É um desafio, né? É um preço a pagar. Mas quando eu fui em 2014, eu já tinha alguns amigos no clube que eu conhecia, o Marcos, que também joga em São Paulo, também é daqui. E foi um ano de muito aprendizado, principalmente na minha vida pessoal, 2014. E 2015 foi um ano de muito aprendizado na minha vida profissional. Acho que eu já estava mais habituado. O pior né? tinha passado? Isso, acredito que sim. E foi um ano de muito crescimento profissional por conta de eu estar fazendo minha transição para o adulto. Eu ainda sou juvenil em 2016, mas em 2015 eu comecei a atuar com adulto de Mogi também, então foi um ano assim bem marcante nessa minha transição. Tá. A distância, evidentemente, prejudica. Você ficava lá o ano todo, vinha aqui a cada 3 meses, 6 meses, como é que você fazia essa ponte aérea? Era muito complicado por conta das folgas, né? A gente não tinha férias, a gente tinha folga. E isso eram 3 dias, 4 dias, então era muito complicado. Não dava de vir para cá assim em cima da hora. Em 2014 eu ainda vim na época da Copa, que aí a gente teve um período maior, mas esse ano eu fiquei a temporada inteira lá. Então... Você chegou agora, no final de dezembro? Sim. A saudade estava matando já. Passar o Natal, pelo menos, e o Ano Novo. Quando é que você pretende voltar já? Eu estou esperando passagem para... Acredito que na próxima semana já estou embarcando. Contratado, está tudo certo já? Já. Você esperava tanto sucesso em tão pouco tempo, pastor? O trabalho tem os seus resultados, né? E se nós temos o talento, né? Aquela habilidade, então se nós se dedicarmos a fazer, tiver um sonho, e a primeira coisa do sonho é o seguinte: se eu acredito no meu sonho, então eu tenho que estar disposto a pagar um preço. Agora, se eu não acredito, então como é que eu vou querer que alguém possa acreditar? Eu sei que o senhor apoia em todos os sentidos ele, sem nenhum problema, mas acho que o seu maior sonho era ver ele jogando futebol como o senhor jogou também, né? E aí? Essas crises eu não tive pelo seguinte, eu sempre, graças a Deus isso até, que eu sempre gostei de variedade de esportes. E joguei voleibol, handebol e futebol, que na verdade é sonho de menino que sempre quer jogar futebol. E no decorrer do tempo, já com o Dayan na idade de começar a entrar no esporte, né? E a gente brincava na área de casa. E ele dizia pra mim assim, que queria fazer que nem eu, que jogava isso, jogava aquilo. Isso já no Tucumã, ainda na Vila Militar? No Tucumã. E aí ele dizia, então vamos brincar primeiro hoje de futebol. Aí dava tal hora, e agora não, nós vamos brincar de handebol. Aí ensinava os fundamentos. Aí de voleibol. No voleibol eram os fundamentos, só brincava os fundamentos. O passe, o toque, essas coisas. Eu lembro você jogando lá na então era assim, campeão de areia aqui na Java. Exatamente. Então era assim que a gente brincava, e isso, com o passar do tempo, a gente vê que ajudou, influenciou. E quando ele foi se decidir por algo, foi natural. Natural mesmo. É engraçado isso, porque eu cheguei na escolinha da BB já sabendo dar os fundamentos, porque eu aprendi em casa com o pai. A gente brincava de todos os esportes. Conversei aqui com o pastor Carlos Barros e com o Dayan Barros. O Carlos é pai do Dayan. O Carlos foi jogador de futebol, hoje é líder da igreja... Eu sou da Igreja Batista do Bosque. Igreja Batista do Bosque. E o Dayan
é um dos destaques do vôlei em São Paulo. Agora está trocando São Paulo, vai sair do Mogi das Cruzes, para ir para o Botafogo do Rio de Janeiro. Eu gostaria que ele fosse jogar no Flamengo. Logo ele vai se transferir. Aliás, você deve ser flamenguista, não? O pai é. É? E o filho não? Que história é essa, rapaz? Eu não acompanho muito. Ele já está querendo ser botafoguense. No contrato, aí já pegou a manha do atleta profissional. Profissional. Não tem time. É verdade. Nossa estreia é dia 20 contra o Flamengo. Não deu um jeitinho para perder, não. Você vai chegar em casa lá depois com o pai. Foi um prazer, pastor, recebê-lo aqui. Tá? Meu também, bom de revê-lo. E é uma satisfação de estar falando há tanto tempo que eu já abandonei Facebook, o esporte, né? Falava, e a gente se comunica e tal. Mas foi bom a gente fazer esse resgate, né? Nossa, muito bom. Os seus comandados na igreja, o pessoal que assiste sua pregação, talvez não sabia que você tinha sido jogador de futebol, e dos bons, né? Zagueiro nato, zagueiro artilheiro, né? Amém, é verdade. Aquelas faltas lá na entrada da área, nos escanteios, a cabeçada sua era um chute. Foi um prazer, tá? Meu também. Foi um prazer, Dayan. Prazer todo Tá? mundo. Sucesso agora, boa sorte e boa viagem agora ao Rio de Janeiro. Obrigado. Divulga só a nossa página. Vamos lá então, tem uma página no Facebook, né? Vamos lá então. Dayan vai, a gente está com uma página no Facebook, é Dayan Barros Vôlei. Dayan Barros Vôlei. Que é um projeto nosso para conseguir patrocínio, né? A gente já está com um projeto de parceria e patrocínio, então vai ser uma ferramenta de divulgação aí. Se você tiver dificuldade, vai no Facebook, na pesquisa lá, Dayan com Y, né? Isso. Dayan Carlos. Não, Dayan Barros. Dayan Barros. Carlos Barros, Dayan Barros. Vai aparecer lá, sem nenhum problema, você vai, curte lá, começa a acompanhar então o trabalho do Dayan. Não é isso? Foi um prazer. Sucesso. Obrigado, mais uma vez. Foi um prazer, pastor. Tamo junto. Apareça, viu? Amém. Foi muito honrosa a sua presença aqui também. Depois do intervalo, não, o programa chegou ao final, a gente se emociona tanto, né, falando do passado e agora o futuro do Dayan, né? O programa de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Boa noite e bons sonhos. Valeu!